Enquanto o retail está discutindo se o Bitcoin vai voltar rápido para o topo, o mercado está silenciosamente preparando para o próximo reset. E o reset não destrói quem tem método. O reset destrói quem tem esperança sem plano. Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre macro, global, Japão, Fed, liquidez e principalmente gráfico do Bitcoin. E para fechar com chave de ouro, a gente vai colocar aqueles 3 cenários para a semana e quais são os melhores 3 que a gente vai ver, que a gente está enxergando aí. É isso aí, pessoal. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Crypto Club Live Session. Aqui a gente trabalha com cenários, invalidação e gestão de riscos. E hoje a live é para fortalecer a mente, porque a volatilidade não é inimiga, é filtro. E hoje eu estou aqui com o Marcelo. Fala Marcelo, tudo bom? Vou trazer ele aqui para a live, beleza meu velho? Marcelo? Tiago, fala galera, tudo jóia? Hoje aí tem, né, velho? Hoje a gente tem coisas importantes aí para a semana, algumas notícias que apareceram no final de semana que talvez possam ajudar o preço a sair dessa faixa, que ele tá bem, né, se estrangulando, mas a gente vai mostrar isso com gráfico. Antes, vamos pular aqui direto para as notícias, que é o que interessa aqui um pouquinho, né? Pera aí, que aqui é meu trade. Bora botar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira notícia aqui, né? O mercado tá nervoso, pessoal. E quando o mercado fica nervoso, a informação começa a se misturar com medo. Por isso a gente vai organizar tudo hoje aqui direitinho, tentar organizar esse caos. E vamos começar pelo ciclo. Essa semana o diretor da macro global da Fidelity, Julian Timmer, trouxe um ponto que assustou muita gente. Segundo ele, o Bitcoin segue finalmente o ciclo de 4 anos, impulsionado pelos halvings, certo? Na leitura dele, o topo do preço e o tempo aconteceu em outubro e o próximo grande suporte estaria entre 65 a 75 mil dólares. Agora presta atenção nisso aqui. Isso não é bearish, pessoal. Isso é uma leitura do ciclo, tá? O mercado não cai porque ele está fraco. O mercado cai porque o ciclo precisa limpar o excesso, a liquidez, a alavancagem exacerbada. Quem ignora o ciclo vira refém da esperança. E já sabe, né? O mercado não remunera a esperança. E muita gente acha que o halving sozinho sustenta a tendência, mas o halving reduz a oferta. Quem sustenta a tendência, quem sustenta o preço, desculpa, é a liquidez. E é aqui que a conversa fica mais interessante. Primeira vez desde 2020, tá? A gente começa a ver sinais claros de liquidez voltando ao sistema. Historicamente, quando liquidez entra, ativos de riscos respiram. Ações, cripto, certo? Principalmente cripto, que é um mercado 24 horas. Então, mas aqui vem um ponto mais importante. Liquidez não chega para salvar quem está desesperado. Liquidez chega para premiar quem sobreviveu com bastante força e dificuldade. Só que antes da luz do fim do túnel, existe sempre um buraco no meio do caminho. E esse buraco foi o Japão, que aconteceu na semana passada, né? Aqui na notícia do Japão. Essa semana, o yield do título de 10 anos do Japão ultrapassou níveis desde a crise de 2008. Isso aconteceu depois do Banco do Japão subir os juros para o maior patamar desde 95. E, historicamente, quando isso acontece, o impacto do Bitcoin não é imediato. Ele sempre tem uma pausa para acontecer. Significa que ele vai acontecer depois de 1 ou talvez 2 semanas. Janeiro, quando a gente teve a queda, quando teve o anúncio, né, de 2023, queda de 7%. Julho de 2024, queda de 20%. E março de 2025, queda de 10%. A alta de yield não mata o mercado na hora, ele mata lentamente, pouco a pouco e depois, certo? Isso aumenta muito a probabilidade de um dump de curto prazo. E se isso acontecer, pode muito bem marcar um fundo local. A gente vai colocar no gráfico lá. Eu e o Marcelo, a gente está preparando um gráfico legal para mostrar para vocês visivelmente o que é que pode acontecer, né? Quais são os choques que a gente está aceitando para que ainda não mude a tendência de bull market para bear market, certo? Mas vamos prestar atenção aqui numa coisa. O fundo local não significa que o novo topo vai começar logo depois, certo? Quando o yield sobe rápido demais, bancos centrais não deixam o sistema quebrar. O filme sempre é o mesmo. Tem o estresse, tem a reversão, a injeção de liquidez, que é o QE, né? Quantitative Easing. E depois do Quantitative Easing, o Quantitative Easing não é uma escolha política. O Quantitative Easing é uma necessidade sistêmica. Quando o dinheiro quebra, é aí que o Bitcoin e ativo de risco respiram. Então, a gente tem que ficar muito atento essa semana ao DXY.
A gente tem que ver o dólar recuando, para a gente ver realmente ativos de risco como o Bitcoin começando a alcançar novos pontos de resistência, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no Fear and Greed, que não mudou muito, né? A gente tem aqui, ó, no último mês, nas últimas semanas, ontem e agora, ele realmente não mudou, ainda continua no Extreme Fear. Tanto é que a Liquidation Heatmap também, se vocês olharem aqui, ele tá bem dividido, né? A gente não teve muita liquidação hoje, só 130 milhões de dólares, isso não é nada para o mundo da cripto, nos quais 72 foram longos e 58 foram shorts, tá? Então, nas últimas 24 horas, a gente está vendo o mercado balançado, um mercado que está pegando liquidez em cima e liquidez embaixo. Esse não é um mercado de tendência, pessoal, eu já falei isso em outras lives para vocês. Esse é um mercado, na verdade, que está afim só de buscar liquidez. Então, não tem nada definido até o exato momento. A gente tem que ficar aguardando e observando o gráfico para ver se a gente consegue enxergar algumas informações que deixa a gente entender se a gente está com a tendência de alta, se esse retângulo que a gente está agora é um retângulo de acumulação ou distribuição, certo? Mas enquanto isso, tá vendo um grande pool de liquidez aqui na faixa dos 89.700, foi a última vez que ele subiu aqui mais cedo, e a gente tem um pool leve aqui embaixo, certo? Então o preço ele pode ir muito bem agora nesse período de férias, de festas, né, como o Natal e o Réveillon, onde o institucional vai acabar saindo mais cedo para feriados e tudo mais, então o mercado vai ver uma baixa muito grande de volume. Então isso, quando isso acontece, isso deixa muito espaço para manipulação e o preço acaba se estagnando, até que tenha algum fator, certo? Que, né, alguma causa suficiente para a gente ter um efeito diferente, mas até o presente momento é lateralização. Então vamos lá. Então, quando o preço assusta, né, os dados contam outra história, porque a gente está vendo uma coisa meio bearish aqui nesse exato momento, mas tem coisas positivas também, tá? Inclusive para o nosso país, o Brasil aqui, ó. Só notícia até interessante que eu vi, que foi o Crypto Earth, é um cara que já está aí também há mais de 300 anos na cripto, e ele fala que o volume transacional no Brasil subiu de 43%. O investidor médio já segura mais de $1.000 em cripto, em cada carteira, tá? Até bancos como o Itaú, como grandes bancos, na verdade, principalmente o Itaú, estão sugerindo para carteiras de investimento entre 1 a 3% em Bitcoin. Isso não é especulação, não, viu, pessoal? Isso é realmente a estrutura que está começando a se movimentar para o lado da blockchain e para o lado da cripto. Inclusive, no nosso curso que a gente vai abrir agora em janeiro, tem a parte do curso 2 que só fala sobre blockchain, o que é que significa o Bitcoin, os ciclos de halving, para a gente entender de uma maneira macro o que é DeFi, por que o Ethereum hoje é a segunda moeda mais forte, enfim, tudo isso vai estar explicado direitinho para vocês no nosso curso, que vai abrir as vagas em janeiro. Então vamos lá. Agora, para mim, a atenção é em outro ponto, que é um ponto importante também, que é o volume, tá? Nas últimas 24 horas, o volume caiu de 50% de Bitcoin, Ethereum e Solana. Queda de volume não confirma um movimento, queda de volume avisa. Avisa o quê? Que a gente está chegando numa fase que pode ter muita manipulação. Não vai ser agora que o preço vai se decidir. Claro que eu não tenho uma bola de cristal para saber onde é que ele vai, mas o que eu estou tentando entender, baseados nas notícias e nos dados que a gente está recebendo aqui da Crypto Club, a gente está vendo que realmente vai acontecer uma semana talvez de muita lateralização, com pouca volatilidade, com preço comprimindo e sem nenhum viés ainda, nem de alta nem de baixa. Enquanto tudo isso, eu adoro, né? Porque a última é mais interessante. O grande Michael Saylor está fazendo o quê, pessoal? Ele já anunciou que amanhã ele está comprando mais. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó. Ele está comprando mais. Ele não falou que ele vai comprar, mas ele está comprando mais Bitcoin amanhã, tá? Dado o que está acontecendo no mercado, tudo bem que para ele ele enxerga a longo prazo, né? Ele não está enxergando agora comprar para vender daqui a 2 semanas. Ele está pensando em acumular e ser o cara que acumula, que detém mais Bitcoin do mundo. Eu acho que esse que é o objetivo dele. Mas em contrapartida, eu acho que de vez em quando convicção sem time quebra, certo? E time sem convicção também. Ele já fez isso algumas vezes, inclusive em 2021 ele fez a mesma coisa, ele comprou Bitcoin e o Bitcoin depois derreteu. Esse cara para mim tem dinheiro ilimitado, então quem tem dinheiro ilimitado ele pode brincar aí de um jeito diferente. Ele não é a gente, pessoal, tá? Nós somos retails, pessoas normais que temos uma carteira, na verdade, limitada. Então, vamos falar só os cenários que eu estava pensando para a semana e depois a gente ataca o gráfico. Pode ser? Eu tenho aqui uns cenáriozinhos para preparar uma arte legal. Agora, os cenáriozinhos que é mais interessante que pode acontecer essa semana. Cenário 1, dump rápido, busca de liquidez e um bouncing técnico, tá?
Cenário 2, o mercado lateral, muita volatilidade, stop sendo destruído dos dois lados, certo? Que eu tô achando que é o que pode realmente acontecer. E o cenário 3, perda da estrutura e continuação de queda até o próximo suporte macro, que seria na faixa dos 75 mil, aí depois a gente tem 69 e vamos por aí, vai, certo? E isso aí, pessoal, os cenários que a gente está dando não é previsão, é uma preparação para o que pode acontecer. Cenário, para mim, são as 3 possibilidades que pode acontecer no mercado para que eu possa me preparar para poder executar minhas ordens baseadas nesses cenários. Esse é o plano, entendeu? E aí pronto. Aí agora a gente pode cair para o gráfico para tentar explicar tudo que a gente estava conversando, né? Em gráfico. E aí, Thiago, vamos lá. Thiago, eu acho assim, ó, que dos cenários, né? Aproveitando aí o que você falou, o que eu acho que assim é um pouco o pensamento que a gente tem, né? Pensando numa ideia macro. A gente estava até conversando, né? Existe essa faixa aqui que ela é bastante importante no cenário atual, né? Porque, como a gente estava falando, né, Thiago, o Bitcoin ele se movimenta da seguinte forma, ele tem se movimentado da seguinte forma nesse ciclo, né? A gente vê uma pernada ascendente. Olha que coisa interessante, você está falando de Japão nesse momento crucial, né? Não sei se a galera lembra, mas isso aqui foi no dia que a bolsa lá no Japão deu um PQP, lembra disso? Foi no dia, foi em abril. Exatamente. E aí, ó, foi o fundo que marcou aquele momento. Isso, junho, julho, agosto, exatamente. Aí foi ó, exatamente o último fundo aqui antes dessa última largada. E a gente está comentando de Japão agora também, né? Engraçado isso. Como as coisas ele tá sempre aí, né? Se repetem, não exatamente da mesma forma, né? Mas... a história tem a tendência a rimar. Ela tem... Aqui, ó, de correção, o Bitcoin veio aqui e fez aqueles topos de 110, 114, né, mercado, e foi positivo, porque ele deu suporte nessa faixa, que para mim é a faixa que de fato define se estaremos ainda num ciclo de alta ou se estaremos migrando de fato para um ciclo de baixa. E ele vem aqui, ó, ele faz um choque aqui, ele quebra, né? Ele liquida esse fundo anterior aqui, dá suporte do mercado. 121, 22, né? Essa faixa aqui. E aí voltamos novamente ao momento corretivo aqui. E para mim, o que vai definir o cenário de alta? Eu acredito numa possibilidade, isso pode acontecer até segunda-feira, talvez, ou talvez mais adiante, de um choque aqui nesse ponto, de perder de liquidar esse fundo aqui, certo? Mas não perder essa zona de suporte, ok? Do preço ele violar aqui, e aí sim liquidar essa turma toda aqui nesse processo corretivo, ficar leve para, de fato, ele pensar num processo de uma escalada. Ah, isso vai até onde? A gente não tem bola de cristal, né, Thiago? Mas não. Eu ficaria pensando assim, sei lá, 130, talvez voltar a 126, né? Não dá para adivinhar, mas enfim. Eu não imagino nada pipocando aí, indo para a Lua, 180 mil, 200 mil, isso daí para mim seria uma surpresa. Certo? Então, isso aqui, ó, esse comportamento aí no gráfico, no macro, para mim, é o que validaria de forma assim mais positiva para a continuidade de uma alta. Certo? Vou apagar aqui esse cenário. Se a gente tiver um movimento descendente que faça essa quebra, esse rompimento aqui,
isso vai ser um choque desse ponto aqui. Que aí, para mim, já É tchau, tchau. mostra fraqueza. É bye bye bull market. E Bye aí, bye bull market. pensando em alta, a gente teria. É isso, pensando em alta, a gente teria que ver um retorno do preço para cima dessa faixa aí, um reteste aqui, para aí talvez a gente acreditar em algum processo de alta. Isso é possível? Isso é possível, né? Mas, diante desse processo corretivo forte, com esse choque aqui, eu passaria a acreditar mais num processo desse aqui, ó, desenho vermelho. O preço volta, bate aqui, para dar de fato sequência e continuidade aí para o bear market. Então, pensando nas suas três visões aí, Thiago, macro, está faltando só uma, que seria a continuidade desse processo de lateralização para uma definição mais adiante, né, dessa faixa aqui. Então, acho que pensando de forma macro, a gente traduziu lá os possíveis cenários de forma macro. Mas isso aí, Thiago, é para quem tem bola de cristal, né? Para quem quer acertar isso. Então, eu acho que a gente tinha que ir agora para o micro, porque segunda-feira vem aí e eu acho que a galera mais quer ouvir são os possíveis trades que estão na mesa, né? O que pode colocar Pois dinheiro é. no nosso bolso agora. Concorda? Concordo plenamente. Vamos lá? Eu tô com uns prontinhos aqui até Bora, para e o que é que você. você tem aí? Eu tenho um Vamos negocinho lá. pronto aqui, ó. Tirei do forno aqui agora, deixa eu botar aqui para vocês. Bom, essa na verdade foi a minha semana de trade, né? Começou desde o dia 18 de dezembro, certo? Foi meu trade de long, que para mim foi o melhor trade da semana, tá? Eu tentei entrar nesse trade de short, inclusive eu tava até com você na live, Marcelo, a gente conversou sobre esse ponto. Será que esse ponto, eu ainda falei, rapaz, eu acho que o ponto é mais para cima. Isso. Entrei nesse short, infelizmente fui estopado, tá? Tá vendo aqui, ó, esse pavio exatamente me estopou aqui, ó, tá? Fui estopado, aceitei, não entrei mais Sim. em short, porque seria reverse trade, e agora estou esperando ele chegar nesse ponto. Infelizmente, meu setup, o setup não veio a mim, tá? E eu não entrei nesse short, tá vendo? Ele veio até aqui, ó. Vocês estão vendo minha linha? Eu não consegui entrar. Eu tenho ordem a 89.200, ele chegou em algumas trades, nessa aqui que é da BitGet, que é que eu trabalho, ele chegou a 89.100. Por causa de $100 eu não entrei na posição. E aí agora ele deu esse volume para baixo, com cara de agressão. Essas duas linhas que estão passando aqui, a azul é a linha de 200 e a vermelha é a linha de 50, linha simples, moving average. E aí quando eu vi esse... Inclusive até conversei com o Tunes ontem, ele fez uma live falando que na verdade rumo aos 94, estava até otimista ele. Mas quando eu vi isso aqui no 15 minutos, eu comecei a achar interessante esse volume aqui embaixo. Desculpa que eu tô sem minha... Eu não sei porquê, mas eu tô sem minha barra aí embaixo. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Vou dar uma olhada depois. Mas enfim, com certeza nesse momento eu entrei porque a sombra estava comprimindo, tá? A gente teve um volume do qual poderia ser até, por causa do pavio, poderia descer. Mas eu decidi que isso aqui seria uma entrada boa com risco retorno de 6,1, tá? Você vê que o gráfico tá lateralizando. Pode ser que eu seja estopado de novo. Pode sim. E pode ser que, na verdade, ele me dê o short que eu estou esperando aqui na faixa dos 89,90. De qualquer forma, eu não posso descartar a possibilidade que o preço pode tentar galgar outras posições, inclusive em relação ao liquidation heatmap, que estamos aqui até 90 mil, a gente tem liquidação, tá? Então, eu estou me baseando um pouco por isso. Eu acho que agora, trade para agora, seria um trade de long. Claro que eu entrei mais cedo, então para mim é muito fácil dizer isso, mas eu acho que ele ainda está em preço interessante. Inclusive, se vocês quiserem entrar, por exemplo, nesse ponto aqui, colocando o stop de vocês aqui embaixo, eu acho assim meio de degenerado, mas a entrada aqui pode ser possível. Vocês teriam mais ou menos, se vocês entrassem aqui com stop na linha azul, vocês iriam ter um trade de aproximadamente 5, né? Se tudo der certo, vamos ser conservador, vamos deixar 89.800.
seria um trade de 3,98. É um trade legal também. Mas, de novo, como eu até conversei com vocês ontem na live também de sexta-feira, eu não corro atrás de um trade, eu corro atrás do setup. E esse não é o setup que eu gosto de trabalhar, enfim. Então eu não entraria agora nesse exato momento. O preço ele pode ficar mais tempo aqui, até inclusive como o Marcelo estava falando no macro, ele pode passar mais tempo nesse range aqui, tá? Até realmente dar um resultado ou para cima ou para baixo. É isso que eu Não, voltando no aqui. Bitcoin, aquele último trade que você pontuou, eu também não me arriscaria nele, não. E eu acho isso, eu acho que esse trade que você fez aí agora, frente a esse volume que deu aí, certo? Ok, você pegou ele num ponto bom aí. Mas aquele mais em cima, eu já não me arriscaria nele também, não. Eu concordo com você. Eu acho que essa É que eu operação que falei, você por isso que eu fez falei que eu aí, tô meio beleza. favorável. Ela valida pelo Inclusive, até você me método que deu a uma gente ideia, tem, cara, que eu vou. essa Colocar. lateralização que teve aí, né? E nessa compressão do preço. Eu entendi, Mas eu eu acho que entendi. essa sua operação ela pode ser uma operação bem rápida, né? Turbo, né? É a operação turbo. Todas as minhas operações começam com turbo, mas inclusive, até você falando isso, eu vou até me proteger. Eu vou colocar meu stop a zero. Pode ser que eu seja violinado, mas é o que o mercado não está mostrando muita coisa. Inclusive, depois dessa queda que a gente teve aqui, tá? Tá bem diretiva para mim, velho. Enquanto a gente tá subindo de um jeito bem lateral. Ele joga o preço para cima e nessa volta ele perde o fundo. E aí, esse retorno aí, isso, frente a esse fundo anterior que ele perde, ele não rompe o topo passado, né? Ele já fica abaixo, né? Então, para mim, essa Tem operação tudo de para dar short aqui que errado. você pontuou e que a gente estava pontuando ela ontem também, ó, talvez ela ficou no meio do caminho, né? Não foi lá no seu ponto, também não foi no ponto que eu estava esperando que fosse ali, ó, mais curta já para cair. Ela passa o final de semana toda comprimido aí agora, ó, ela pega e expande um pouco mais. Para cima, só fez o choque para baixo. É importante dizer, tá? Exato. Pronto. Enfim, Tá isso. Pensando em Bitcoin, eu ainda, Thiago, eu tô. A Cris Tunes até falou isso mais cedo, não tenho certeza, não foi também? Foi. Ele falou na live de ontem. No conteúdo aí que a gente postou? Foi. Eu acho também que até então, ainda assim, continua mais para um short. Mas vamos para Ethereum. Vamos ver do que vai acontecer. Ethereum também, muito parecido com Bitcoin, tá? Ethereum, eu tô em short ainda e não fui estopado, tá? Mas já tô sentindo que se o Bitcoin cair, essa vai ser a minha melhor posição da semana, tá? Essa vai ser minha posição aí que eu já vou ganhar realmente bem até amanhã. Porque eu tô visualizando que o Ethereum vai voltar para esse canal aqui. Ele tá no canal de um viés de baixa desde o topo que ele fez. E ele vem descendo bonito, tá? Ele agora destoou. Ele saiu desse canal, mas ele lateralizou. Normalmente nesse canal, quando você sai, você quebra, ele sobe um pouquinho, criando um choque com o último topo. E aí depois dando aquela pegada para cima. Eu ainda penso que a Ethereum tem todo o potencial para chegar a 3.200 nessa faixa aqui de suporte, que inclusive tem um OB, que é um order block. Mas eu acho que talvez antes de chegar lá, a gente vai talvez visitar de novo o 2.700, criando um choque aqui embaixo, nesse ponto aqui. Então eu estou enxergando esse trade para Ethereum. Inclusive, já até enviei para vocês na sexta-feira, porque é o mesmo trade, tá? Não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o Bitcoin, porque eu fui violinado. Inclusive, tenho até as minhas fotos aqui, vou mostrar para você, que aqui é transparência, tá, pessoal? Porra, não coloquei. Aqui é transparência, a gente faz os trades que são bons, colocamos, mas também quando a gente erra, a gente coloca também. O grande lance para mim é perder, mas se eu for perder, eu vou perder pouco, que foi esse caso, tá? Essa posição era a posição de $1.800, certo?
do qual eu fui tirando, fazendo de risk. Eu fiz algumas parciais, porque ele teve um momento de que caiu, só que na subida eu fui estopado e acabei perdendo $21. Então, assim, para mim, esse tipo de risco com o size que eu estou atuando é o risco que eu estou aceitando. Vocês criem o próprio plano de vocês. Se vocês não estão fazendo posições de $1.000, se estão fazendo posições de $100, beleza, eu aceito perder quanto? 25% desse capital, 50% desse capital, e aí você coloca seu stop baseado nisso. Mas enfim, é isso aí. A gente aprende também todos os dias, né não, velho? Mas beleza, estou de acordo com você. Eu acredito que talvez a gente tenha uma lateralidade, principalmente porque a gente está entrando em época de festividades, e isso causa o quê, pessoal? Baixo volume, o preço vai se estagnar até que prove o contrário. Talvez até acabar as férias e o institucional voltar de novo, investindo, comprando ou vendendo, né, em janeiro. Mas eu acho. Não, da minha expectativa de segunda-feira é como você está falando, né? A gente tem Natal aí pela frente e aí realmente a gente diminui o volume, certo? Mas a gente tem que ficar atento ao derrapamento do gráfico, porque quando a gente tem essa redução do volume também, com menos capital, a depender do bloco de ordens, você vai conseguir fazer o preço se movimentar. Entendeu? Claro. Porque talvez você não vai ter grandes order blocks com pouco volume, né? No mercado, então a gente tem que ficar atento. Segunda-feira é sempre um dia importante. Eu só acho que essa segunda-feira em especial, não. Pô, a gente tem Natal na quarta-feira, né? Então, assim, segunda-feira, terça, quarta já é feriado nos Estados Unidos, inclusive no Brasil também. Eu sei que muita gente no Brasil trabalha no dia 24 e no dia 25 eles tiram férias. Mas o mercado financeiro, de uma maneira geral, no dia 24 ninguém tá trabalhando, entendeu? Então, assim, a gente tem 4 dias, vamos dizer assim, a gente tem 3 dias na semana realmente de trade. E, inclusive, amanhã eu tô esperando uma certa volatilidade. O mercado asiático vai abrir daqui a 1h30. Não, desculpe, daqui a 2h20. E então é ver o que vai acontecer. Eles que sempre ditam o começo da semana, eles que fazem sempre ou o topo da semana ou o fundo da semana. E aí o mercado vai acompanhando, os outros fusos horários vão acompanhando, como os Estados Unidos e a Europa. Então é isso, né, pessoal? Vamos terminando a live por hoje. Acho que a gente já explicou realmente o que deveria explicar. Demos até uns trades de ouro aí. Vamos monitorar. Eu vou colocar isso no post lá no YouTube, pra gente ver se deu certo ou se a gente foi estopado de novo, tá? E muita atenção nesse momento, tá? Porque o mercado, ele não destrói o capital. O mercado, ele destrói mentes fracas. E as mentes fracas destroem o capital deles. É esse que é realmente a grande verdade. E outra coisa, a gente está vendo, a gente falou do reset que pode acontecer, mas quem sobreviveu ao reset, normalmente, na maioria das vezes, estão sempre bem posicionados para surfar o movimento. Se essa live fez sentido para você, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante para a gente, para continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Um abraço aí a todos. Valeu, Marcelo. Falou!